Agora, a gente vai fazer uma entrevista importante aqui no Manhã Bandeirantes, né? Vamos conversar com a Olívia Pozzolo. Ela é psiquiatra, médica, pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Isso porque, Vitor Pato, um dado aqui para compartilhar com a nossa audiência, e já aproveito para dar aqui o bom dia para Olívia Pozzolo. A pesquisa da Datafolha mostra que metade dos brasileiros diz ter diminuído o consumo de álcool no último ano. Entre os que não bebem, a preocupação com a saúde é a principal justificativa. Aí tem um recorte, né, que mostra que o levantamento também entre jovens, homens e ricos, né, são os perfis que mais ingerem álcool. Mas ainda assim, a pesquisa geral, os dados mostram que o consumo de álcool caiu, reduziu e tem também uma geração, a geração Z. A geração Z é entre 16 e 30 anos e que 45% afirmam beber, bem menos do que gerações anteriores. E para falar sobre isso tudo, essa pesquisa, esses dados, a gente analisar o comportamento do brasileiro, Olívia Pozzolo já conosco aqui. Muito bom dia, Olívia. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite em nome do CISA, do Centro de Informação sobre Saúde e Álcool. Um prazer trazer esse tema tão importante e essa pesquisa que saiu realmente com uma redução de que cerca, né, de até 53% dos brasileiros que consomem passaram a reduzir a ingestão no último ano. E o outro dado muito interessante que você colocou são os jovens da geração Z, que são caracterizados aí como os jovens de 18 a 26 anos, que apenas 45% afirmaram que bebiam, e isso traz justamente um novo cenário comparado por vezes com com outras categorias ali de idade, né? Dentre os fatores são vários e a gente vai comentar aqui um pouquinho durante a nossa conversa. Mas, doutor, então já vamos entrar, né, no que está levando a população a beber menos? É realmente a preocupação com a saúde? É por conta de alguma outra questão, histórico familiar, com dependência de álcool, medo, que não tem interesse, por conta de religião? O que está levando os brasileiros a diminuírem o consumo de álcool? Claro, tem uma frase que a gente sempre usa na questão de saúde mental, que é o famoso, que é multifatorial, né? Mas multifatorial não significa que não é definido, mas sim que é complexo. Então, são diversos fatores que vão ajudar ali a explicar essa mudança de comportamento. O primeiro que eu trago à reflexão é justamente que essa geração tem muito acesso à informação e talvez ali, com essa maior facilidade de saber os riscos do consumo abusivo, do consumo de álcool no geral, pode facilitar a consciência em relação aos riscos. Isso também vai somar uma maior preocupação com a saúde de uma maneira geral, um autocuidado, eles têm olhado mais dessa maneira. Outra questão é que antes, né, gerações com outras idades, muitas vezes tinham a questão do convívio social sempre envolvendo o álcool. E hoje essa geração já traz esse convívio, maneiras de socializar, talvez que não envolvam apenas o álcool. Também isso já carrega um outro dado aí, que o Brasil é o segundo maior mercado mundial em relação ao consumo de bebida de cerveja zero, que também pode estar relacionado justamente com esses dados. A gente está conversando com a doutora Olívia Pozzolo, psiquiatra médica, pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, trazendo esses dados todos, que essa redução, né, cerca de 53% dos brasileiros que consomem álcool reduziram a ingestão no último ano. Então a doutora Olívia está explicando sobre o que está levando de fato o brasileiro a diminuir a ingestão de álcool, mas tem também, e a gente precisa falar sobre uma geração toda que está chegando, que está aí, que são os jovens da geração Z, como eu disse, de 16 a 30 anos, e que nessa faixa etária 45% afirmam beber. Tem ainda os millennials, que hoje têm entre 31 e 41 anos, que 57% mantém o hábito. E na geração X,
entre 42 e 61 anos, o número sobe para 67%. E aí, por fim, a geração boomers de 62 a 78 anos, que chega a 65%. Né? Então, claro, tem toda aí uma faixa de jovens preocupadas com a saúde e mudando, doutora, como você colocou, o mercado, né? A indústria como um todo. Então, são essas cervejas zero álcool que estão chegando por conta desses jovens que decidiram mudar os hábitos de consumo, não é isso? Com certeza, esse cenário revela ali, né, um público mais aberto à moderação, a ter uma experimentação. É mesmo quem continua bebendo acaba fazendo uso com maior critério. É interessante também que uma pesquisa saiu do motivo que eles têm essa preocupação em relação né, ao beber pesado episódico, também está relacionada a um dar vexame, ser julgado, ser julgado ali no ambiente de trabalho, também a questão de que eles moderam por conta também, né, justamente da saúde, e os principais arrependimentos em uma outra pesquisa que a gente fez do né, por que você se arrependeu de ter bebido muito? Esses jovens trazem como não deveria ter falado alguma coisa para algum amigo, ligado para algum ex-namorado, perdeu dinheiro, algum objeto, se prejudicou no trabalho. Então, eles percebem uma consequência maior em relação a esse consumo relacionado ao álcool. Claro que, né, não desfazendo essa informação positiva que a gente tem visto em relação ao álcool, mas também é importante enfatizar que, ainda assim, metade da população brasileira experimentou álcool antes da maioridade legal. Então, antes dos 18 anos, mais da metade da população fez uso de álcool, que isso ainda acaba sendo uma preocupação por conta de uma exposição ao álcool nesse cérebro mais jovem que tem Já consequências a falou. longo prazo. Então, é importante trazer essa mudança recente, mas também caracterizar que realmente esses jovens precisam ser bombardeados aí de informação em relação às consequências relacionadas ao álcool nesse período. Porque o que acontece é que quanto mais cedo essa exposição do álcool, maior o risco desse indivíduo ter um consumo problemático em relação ao álcool quando adulto. Então, quanto mais a gente evitar com que esse indivíduo menor de 18 tenha acesso à bebida alcoólica, menores os problemas ali na fase adulta. Então, é importante trazer essa informação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Ia te interromper, não é, doutora, mas só para registrar aqui também a participação da nossa audiência, que é um tema que desperta interesse, não é? O Vitor, fotógrafo, sou da geração X, tenho 50 anos, diminui muito o consumo do álcool, sou estudioso de cerveja e o lema é menos quantidade, mais qualidade, sempre cuidando da saúde. E uma coisa que poucos falam, e até vou passar aqui a bola para o Vitor Lupato, que é o dinheiro, né? Então a questão também de toda uma geração, principalmente dos jovens, que não tem muito dinheiro ou ainda não estão trabalhando, e ainda que estejam empregados, estejam já no mercado de trabalho, preferem usar ali as economias com outro direcionamento e não gastando, né, com doses de cerveja, de uísque, o que quer que seja, nos bares. É isso que você ia perguntar, né, Lupato? Te cortei aí. Isso, Danilo, porque de fato, né, não é barato hoje você sair para beber, por exemplo, né, em bar, em restaurante. Custa muito caro e nesse começo de vida a gente sabe que o dinheiro tem outras prioridades, né, doutora? Pode ser também um dos fatores esse? Claro, com certeza, porque vai atrapalhar em relação ao trabalho, você talvez não pode ser promovido ali porque você fez um uso abusivo de álcool, faltou em trabalho, enfim, então tem uma consciência maior, assim como o ouvinte mandou, né? Se tem uma busca de uma experiência em relação também ao consumo da bebida, por isso que também esse público, por vezes, buscam essa bebida zero, para justamente ter uma maior experiência e não tanto relacionada ao efeito, e saber justamente como se portar socialmente, como se reunir socialmente sem o álcool estar envolvido, que é isso que a gente traz, né?
talvez esses jovens conseguem ter essa socialização sem o álcool diferente, né? Vou me colocar ali na nossa geração, onde que a socialização é muito do happy hour, é muito, né? Vamos beber uma cerveja para comemorar, enfim, sempre tem uma relação ali característica de uma vamos, né, ter uma comemoração e o álcool está envolvido de alguma maneira. Talvez essa geração consegue abordar esse convívio, essa socialização sem o álcool, que é importante, que talvez a gente pode pegar ali, né, maneiras de como colocar isso no nosso dia a dia, não só apenas nessa geração mais jovem. Doutora, a senhora citou como um dos fatores uma prioridade à saúde da geração Z, essa geração mais nova, na decisão de ou não beber ou beber muito pouco. E também o nosso ouvinte citou aqui, falando que os mais velhos param de beber, prezando mais pela qualidade e menos pela quantidade. Eu vejo isso, por exemplo, os próximos. Meus pais, por exemplo, já estão numa fase de que bebem com qualidade, mas com pouquíssima quantidade. E os nossos estagiários aqui, Danilo Gobato, é um perfil completamente diferente do que quando eu entrei na Rádio Bandeirantes, por exemplo, de jovens que estão optando por realmente não beber. Essa questão da saúde já se reflete em números também de doenças que estão desaparecendo, tanto para os mais velhos quanto para os mais jovens? Como é uma doença crônica, né, uma questão, o uso problemático, enfim, tem consequências crônicas, mas claro, também tem consequências a curto prazo. A gente não tem dados ali específicos, mas assim, o que a gente pode trazer, por exemplo, a questão da lei seca. Então tem um ganho positivo para a sociedade depois da implementação. Esses jovens também acabam tendo uma consciência maior de que esse uso abusivo de álcool pode levar ali a adotar situações se colocarem em mais situações de risco, como se envolver em briga, sexo desprotegido, o próprio, né, acidente de trânsito, trazendo a lei seca no Brasil, e negligenciar responsabilidades importantes ali em relação a trabalho, essa questão de situação econômica. Uma maneira, um padrão que a gente chama de que ainda é preocupante nos jovens, que a gente tem visto, é que quando tem o consumo, acaba sendo um beber pesado episódico, que a gente chama, que é aquele beber em grande quantidade em um período curto, né? Então, e que justamente tem um maior risco ali a curto prazo em relação a uma exposição em todas essas situações que eu acabei de colocar. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa questão positiva de uma maneira geral, uma redução, tem-se uma mudança de padrão que talvez, né, não se assemelha tanto a essa qualidade, mas é esse beber muito em um curto período de tempo. E uma outra pesquisa também do Lenad, recentemente, a gente tem a questão de adolescentes mulheres, onde se tem um consumo maior, né? Antes a gente via muito a questão homens com maiores, refletindo maiores esses números em relação ao consumo de álcool, e hoje a gente não chega a ser uma inversão totalmente desse consumo, mas uma exposição maiores de nós mulheres em relação ao álcool, e temos uma consequência ali a longo prazo, porque nosso corpo, né, biologicamente, fisiologicamente, metaboliza o álcool de uma maneira diferente, e temos consequências aí a longo prazo, se comparar com a mesma quantidade ali de um homem fazendo esse consumo de álcool maior. Então também é importante trazer que esse público feminino tem expandido essa questão do consumo de álcool e não tão restrito ali para o público masculino. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes ao vivo, com a doutora Olívia Pozzolo, psiquiatra, médica, pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, falando sobre as novas pesquisas que mostram, então, que os brasileiros estão bebendo menos álcool. E aí os nossos ouvintes aqui continuam participando, né? O Luiz até escreveu, essa geração está bebendo menos. Eu tenho 2 filhos, um de 30 e outro de 21 anos, que raramente utilizam e consomem bebidas alcoólicas. Então é um comportamento que a gente vai vendo mesmo nos
nossos, né, amigos, colegas próximos, como o Lupato comentou aqui, dos estagiários que tem na faixa dos 18, 20, 22 anos, os nossos ouvintes aqui também, o Rogério Franco de Caraguatatuba falando da fiscalização, teve um outro ouvinte aqui que trouxe também a questão da lei seca, não é? E a doutora Olívia ajudando a gente a entender mais e trazendo esse raio-x, esse panorama completo. Doutora, obrigado pela atenção com a Bandeirantes, bom fim de semana. Obrigado, doutora. Agradeço o contato, só para colocar aqui no dia 12 de outubro, dia 2 de novembro, a gente tem o lançamento do Panorama 2025, que o Centro de Informação sobre Saúde e Álcool traz essas novidades do último ano em relação ao álcool e será lançado aí no dia 12. Obrigada pelo convite e obrigada, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigadíssimo.